Um homem trans precisa resolver um assunto para sua mãe em um shopping no centro da cidade. Mesmo perto da casa dos 40 anos, ele ainda sofre muito com a agonia que era precisar usar um banheiro público. Valentina, quando podia, não usava o banheiro da escola. Mas, naquela manhã, ela não teve escolha. Saíra atrasada de casa. Identidade de gênero e autoaceitação. Episódio 2. A transexualidade, os direitos, a aceitação social. Olá, ouvinte! O meu nome é Fábio Martins e neste segundo episódio eu continuo a conversa com o escritor Felipe Romão. Felipe, eu começo esse segundo episódio te perguntando: que homem é esse que já na fase adulta, quarentão, ainda sofre ao ir em um banheiro público? E também fiquei curioso por saber mais sobre Valentina e sobre a questão do banheiro da escola. Em suma, Felipe, nos fale sobre essas duas vidas e também sobre a questão do banheiro público na vida dessas pessoas e também na sua vida. Esses dois personagens, assim como o Pedro, também refletem algumas das minhas experiências e medos ao frequentar banheiro público. A Valentina sendo uma referência aos meus dias de escola, que eu procurava ao máximo não usar o banheiro feminino porque me causava um desconforto terrível, me deixava com vergonha de um menino usando o banheiro de menina, então eu podia estar morrendo, mas eu não entrava. E ela também a Valentina, é uma referência direta a mulheres trans e travestis que sofrem um absurdo no nosso país. Já o quarentão, por sua vez, ele é uma referência ao fato de que, por mais que a pessoa trans esteja bem sucedida na vida, por mais que ela seja feliz, é muito provável que os traumas pelos quais ela passou vão acompanhá-la provavelmente pela vida inteira. Então eu acho que essa história funciona um pouco como puxão de orelha na sociedade, no sentido de que a transfobia, que é crime no Brasil, ela reverbera nas vidas das pessoas trans das mais diversas formas negativas e que poderia ser facilmente resolvido se as pessoas parassem com tanto ódio, né? Muito se prega sobre o amor, mas pouco se ama no Brasil. Felipe, muito falamos das questões existenciais, dos conflitos, das construções e das desconstruções. Agora penso que precisamos falar sobre os direitos, das escolhas, pois sabemos que a transexualidade, anteriormente conhecida como transexualismo, digamos assim, uma categoria relativamente nova e é oriunda do encontro entre o discurso médico e jurídico. E isso sem entrar no discurso psicanalítico. Nesta via ampla, Felipe, como ficam os direitos de uma pessoa trans? O que pode? O que não pode? Quando pode? Quando não pode? Quem pode? Quem não pode? Essa é realmente uma questão muito ampla mesmo. É difícil dizer o que cada pessoa trans espera da vida. Não existe só uma forma de ser trans. O que funciona para mim pode não funcionar para todo mundo. O que eu sei é que a legislação brasileira preserva os direitos constitucionais e individuais das pessoas trans, da dignidade da pessoa humana, direito à identidade, ao reconhecimento, à igualdade e à não discriminação. O básico que pode ser feito para quem quer fazer a coisa certa se tem alguma pessoa trans ou múltiplas pessoas trans na sua vida, respeitar o nome social dessa pessoa, respeitar os pronomes dessa pessoa, e não fazer perguntas pessoais, do tipo, qual era o seu nome de batismo, você vai fazer alguma cirurgia, o que você tem entre as pernas, pior ainda. Se essa pessoa, em algum momento da vida dela, ela se sentir confortável o suficiente para falar com você sobre esse assunto, ela vai falar. Se não, eu sugiro que a curiosidade seja mantida para si mesma. No subtítulo deste podcast está descrito assim: é homem? É mulher? É o quê? Neste sentido, me diga você o que pensa sobre essa frase, que é uma provocação, é claro.
E também aproveite e nos apresente um panorama sobre a aceitação social em relação aos transgêneros aqui no Brasil. Eu acho que nenhuma pessoa trans quer ser questionada, principalmente a respeito da sua identidade. Principalmente de uma forma tão debochada e intrometida como essa frase. Então é uma frase que eu não usaria com nenhuma pessoa, mas principalmente com uma pessoa trans. E sobre ser trans no Brasil, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis, principalmente negras, no mundo inteiro. As pessoas são extremamente preconceituosas e as que não são, algumas delas, são despreparadas. Então, para dizer o mínimo, não é fácil ser trans no Brasil. A gente está muito longe de chegar num espaço decente. Felipe, nós falamos de sua história de vida, das questões sociais, dos direitos, dos dilemas e do encontrar-se a si mesmo ou mesma. Falamos também sobre Valentina, Pedro e do quarentão agônico. Nos conte uma coisa: onde termina a vida vivida e onde começa a ficção? O que eu quero perguntar por fim é: como a tal literatura entrou em sua vida enquanto escritor? E nos conte mais sobre o seu livro novo. É tudo muito mesclado. Eu utilizei de experiências e medos pessoais para construir esses 3 personagens, assim também como o que eu observo ao meu redor. Com respeito à literatura, ela entrou na minha vida vagarosamente, numa mistura de gosto pela escrita e necessidade. Eu sempre tive muitas histórias. Uma das razões de ter um déficit de atenção tão grande é porque eu vivo pensando em outras coisas, ao invés de estar na realidade. E também tinha uma necessidade de desabafar. E como eu não sou de falar, eu não converso muito, eu encontrei na escrita uma voz ativa. Com respeito ao livro, Banheiro Público, um pesadelo trans, esses 3 personagens, o Pedro, a Valentina e o quarentão, eles são justamente uma mistura do gosto pela escrita, da necessidade de um desabafo e de ter alguma coisa para falar. Eu precisava vencer esses fantasmas que eu ainda estou tentando vencer da melhor maneira possível, que no meu caso é a escrita. Não que eu seja um bom escritor, mas é a escrita para mim. E quem sabe no processo ser de ajuda. Por exemplo, colocando esse assunto sob os holofotes, que é uma questão muito traumática para muitas pessoas trans e que não deveria ser, se as pessoas se respeitassem mais, né? Muito se fala sobre inclusão no Brasil e no mundo, mas está mais do que na hora de colocar a inclusão em prática. E para finalizar, mesmo sendo clichê, talvez uma vala comum, mas não por isso menos importante, eu te peço que deixe uma mensagem às pessoas que estão se buscando, se encontrando ou se reencontrando. O que eu tenho para dizer é que essas pessoas sejam muito gentis consigo mesmas, que elas se amem, tenham paciência com elas e com as suas famílias, porque as mudanças podem acontecer em um longo período de tempo e a mudança não acontece de uma hora para outra. As famílias precisam se adaptar às vezes. Tem famílias que não tem problema em usar os pronomes certos, o nome certo. Tem família que demora um pouco, tem família que nunca vai usar o nome certo, os pronomes certos. Então, ter paciência é chave, um fator chave. E principalmente que elas não desistam, porque as coisas podem ficar muito, muito feias, mas que elas não desistam, que elas continuem com a vida. Com essa resposta, chegamos ao final do 2º episódio de Identidade de Gênero e Autoaceitação. Nele você ouviu Felipe Romão falar sobre a transexualidade, os direitos, a aceitação social. Se quiser saber mais, a obra está disponível no site da Giostre, giostreeditora.com.br. Siga a Giostre nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. @Giostre Editora e @Giostre Cultural. A Giostre Podcast encontra-se nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, também em nosso canal do YouTube, Giostre Cultural,
e em nosso site giostrecultural.com.br. Até mais! Apresentação: Fábio Martins. Entrevistado: Felipe Romão. Roteiro: Alex Giostre. Produção de estúdio: Éder Pires. Realização: Giostre Produções Artísticas Limitada. Podcast gravado nos estúdios Giostre, em São Paulo, na Bela Vista.